Começando o nosso programa Cidade na Rede, o nosso encontro semanal sempre com grandes convidados, personagens, para falar das suas mais diversas atividades. Hoje estou recebendo aqui um grande amigo da cidade de São Caetano do Sul, uma pessoa que a gente acompanha há muito tempo e tem uma atividade que vai te interessar, sim senhor. Se não interessar você hoje, um dia vai te interessar. E um amigo, um familiar, com certeza já deve ter falado um pouquinho sobre previdência privada. Estou recebendo o Dr. Aldo Simeonato, que é advogado. Lógico que, assim como jornalista, a gente pode atuar em diversas áreas. Você vai para o esporte, você vai para a política, você vai para economia, você vai para o geral, só que você acaba sempre se especificando em uma área. E ele usou a sua especificação no direito previdenciário. Doutor Aldo, obrigado pela presença. Seja bem-vindo aqui ao microfone da Rede Nacional de Notícias. Tudo bem? Luciano, muito obrigado pelo convite, uma honra estar aqui com você, um jornalista muito respeitado na nossa cidade, na região, que faz um trabalho muito bacana, como estava me contando agora um pouco antes, e a gente fica muito feliz de estar aqui falando para a sua audiência e falar um pouco de direito previdenciário, que é o que você falou, todo mundo mais cedo ou mais tarde vai precisar enfrentar esse problema aí. Me diz uma coisa, você me permita me chamar de Aldo de Por vez favor. em quando, porque esse cabo tem que falar doutor Aldo por uma formalidade, mas é Aldo, a gente já se conhece e fala. Não faço a menor questão. Mas me fala uma coisa, como é que começou o direito na sua vida? Você tem um histórico familiar na área, né? Isso, meu pai, ele foi procurador da Unicamp, a Universidade de Campinas, estadual, e ele também exerceu outras atividades. Foi, por exemplo, diretor jurídico do Semasa, em Santo André, foi diretor jurídico da Congás, então ele trabalhou em outros lugares também, e sempre foi um espelho para mim. Quando eu estava naquela idade de definir, eu estava em dúvida entre direito e psicologia. E eu acabei, claro que vendo o exemplo do meu pai, Aquele espelho do bem em casa. Acabei sendo influenciado por isso, mas também eu acredito que o direito é uma profissão, um curso que te dá uma gama muito grande de opções. Então, você pode seguir magistratura, promotoria, procuradoria, você pode advogar, você pode fazer outros concursos. Então, essa possibilidade, esse leque aí me chamou a atenção também, porque eu ainda não tinha muita certeza de qual direção seguir naquele momento. A área previdenciária, como que entrou isso para você? Então, eu comecei a estagiar desde o primeiro ano, né? E eu acabei caindo num escritório que... Não era com seu pai? Não, no começo sim, mas no terceiro ano eu estagiei em um escritório que atuava na área previdenciária. Eu Ney Santos Barros, lá em São Bernardo do Campo, na Faria Lima ali. Sim. E aí eu trabalhei com a doutora Vera, filha dele, direto, e acabei gostando da área, né? E desde então, isso foi mais ou menos em 2003, 2004. E desde então eu me formei, comecei a advogar na área, trabalhei em escritórios, né? Sempre focados na área. Trabalhei no Wilson Miguel, em Santo André, no Fábio Tertuliano, em Santo André também. E assim como no jornalismo, por exemplo, que a minha área sempre eu gostei muito mais de trabalhar. Eu iniciei minha carreira no esporte, sempre acompanhando jogos de futebol, jogos de vôlei, enfim. Mas, volta e meia, a gente está em outra atividade. Eu gosto muito dessa coisa de conversar e conhecer, porque eu acho que é satisfatório para quem é entrevistado, mas eu posso garantir que para o entrevistador também, porque a gente fica cada vez mais com mais cultura, cada vez aprendendo mais. Então a gente sempre está ali indo atuar, de certa forma, em algumas áreas. Dentro do direito, te dá essa margem, assim, de repente, olha, tem um problema, sei lá, criminal, tem um problema trabalhista, e aí você, lógico que você tudo precisa se especificar, mas você já tem o geral ali, né? Aparece de tudo, né? No escritório aparece de tudo. Aparece criminal, aparece trabalhista, aparece família, aparece bastante. Então, assim, eu gosto muito de fazer previdenciário, porque sempre foi a área que eu me especializei e que eu sei onde eu estou pisando, né? Eu prefiro atuar dessa forma,
Mas lá no escritório a gente tem uma equipe que consegue atender ali outras áreas, né? Tem o preparo para isso. E é legal também, porque é o que você falou, a gente evolui também, a gente sai um pouco da caixinha, né? Então, você vendo outras coisas novas, te força a estudar, te força a ir atrás de uma informação que às vezes você não tem, e você acaba abarcando mais áreas. É uma experiência legal também. E o direito, ele tem uma série de formalidades, né? Esses dias eu estava conversando com um secretário e ele falava assim, porque quando eu tocava minhas coisas na área social, como filantropia, como ajuda, era muito mais rápido. Eu pegava, tá precisando de tal coisa, eu vou lá e vou comprar e acabou. Aí na política eu não posso fazer isso, porque você, né, para comprar um copo você precisa de uma licitação, de todo esse processo. O direito também, né? Às vezes tem coisas assim, eu imagino que situações que são quase que óbvias, mas há todo um rito que precisa ser respeitado, né? Você falou a palavra certa, rito, né? Tem todo um trâmite que tem que ser seguido. Muitas vezes, por exemplo, tem coisa que a gente sabe que vai entrar no INSS e que o INSS vai negar antes da gente ir para a justiça. Às vezes o cliente fala, mas por que não vai direto para a justiça? Porque a gente precisa ter a negativa do INSS para abrir a via judicial para a gente. Então, tudo tem um trâmite, tem um rito, e a gente tem que saber para você encurtar o caminho, né? Porque às vezes se você não sabe, você até chega lá, mas você vai demorar muito mais tempo, vai ter muito mais trabalho, desgaste, gasto, do que se você já souber o caminho a seguir, a direção certa, né? Aldo, hoje a gente tem no Brasil, de uma população de 220 milhões de pessoas, aproximadamente quase 30 milhões, se eu estiver enganado, que é uma população ativa do INSS. Muito se fala que cada vez as pessoas trabalham menos com carteira assinada, há cada vez mais esse empreendedorismo, as pessoas estão envelhecendo, essa outra geração que está chegando não está tão preocupada quanto a isso. Em que momento que essa conta não vai fechar? Porque, como jornalista e que acompanha notícias e lê, a gente tem um pouco dessa sensação. Como um profissional da área que vive essa realidade diariamente, você também tem esse sentimento, assim, que vai ter um momento que vai colapsar a economia? A gente tem uma preocupação, sim. Essa questão do déficit da Previdência, a gente ouve desde que eu comecei a atuar na área, né? Por isso que ao longo dos anos foram feitas algumas reformas para tentar mitigar esse risco, esse dano ao erário, né? Então, assim, a própria reforma da Previdência de 2019, a Emenda Constitucional 103, ela trouxe regras muito mais rigorosas. E as pessoas estão se aposentando cada vez mais tarde. Porque antes, por exemplo, o homem, ele se aposentava com 35 anos de trabalho. Então, se o cara começou a trabalhar com 15 anos, tem carteira desde os 15, com 50 anos ele estava aposentado. Hoje, claro que existem regras de transição, mas a regra principal, ela impõe uma idade mínima de 65 anos para o homem, né? Que é 65 anos e pelo menos 15 anos. Então, ela reduz a contribuição, mas ela joga lá para frente a idade 65 anos. Então, essas mudanças são justamente para tentar reduzir o risco do sistema colapsar, né? Eles estão sempre ali monitorando e é claro que essa inversão da pirâmide que a gente tem, né, da população economicamente ativa cada vez menor, né, e a população idosa aumentando bastante, e os jovens que talvez assim, né, não tenham tanta essa preocupação de recolher, uma coisa que às vezes as pessoas se preocupam mais no futuro. Então, tudo isso, sim, é um risco para o sistema. E tem um fator que é importante, por conta da tecnologia, evolução, né, enfim, de medicamentos, as pessoas também estão morrendo muito mais tarde, né? Isso lógico que a gente entende como pessoas que é ótimo, mas para quem gerencia, o sistema ele começa a entender que, poxa, como você disse, aquela pessoa que se formou de repente em 1990 com 50 anos, hoje ela tem 86 anos, e de repente ela está super ativa e
36 anos recebendo a aposentadoria. E teoricamente, não é uma pessoa que tem esse impacto. E imagino que não era essa a preocupação inicial, né? Imaginava que as pessoas ficariam o quê? Talvez mais uns 10 anos ali recebendo. Eu não sei se tinha um estudo em relação a isso. Existe, todos os estudos que são feitos... E mulher até menos, né? Porque mulher Mulher geralmente vive mais, né? Não, se aposentava antes, e se aposenta antes ainda. Quantos anos? Hoje, 62 anos. Não, mas de trabalho, quanto então, que era? antes eram 30 anos. 30 anos. Quer dizer, a menina começou a trabalhar com 18, ela se aposentava com 48 anos. Isso. Super nova, super assim. Então, assim, sempre que são feitas essas reformas, esses estudos, eles são pautados com base na expectativa de vida das pessoas. Que todo ano o IBGE solta um índice lá. Inclusive, o fator previdenciário, que ele ainda é aplicado no cálculo de alguns benefícios de regra de transição, e antes ele sempre entrava, ele leva em consideração a expectativa de vida. Então, quanto antes a pessoa se aposenta, o valor menor também do benefício, porque ela vai receber por um tempo maior, né? Então, isso tudo é utilizado. Mas, sim, é preocupante. Claro que é ótimo que as pessoas vivam cada vez mais com qualidade de vida. Mas, para o sistema, é perigoso, sim. Há um poço que não é sem fundo, né? Ele tem um fim, né? Uma torneirinha ali que uma hora... E uma coisa que acontece muito também, talvez hoje muito mais, antigamente essas aposentadorias que eram feitas antes do período de 35 anos ou 30 anos, por conta de um acidente, por conta de um desgaste, tudo isso, era muito menor do que hoje, onde as pessoas se aposentam muito por conta de depressão, por conta de distúrbios emocionais, que os dias de hoje, dessa loucura, né, que a gente está vivendo, proporciona. Isso já dá para sentir um impacto dentro da área previdenciária? Assim, você recebe muito mais, por exemplo, pessoas que chegam lá com 30 e poucos anos, buscando aposentadoria por não ter condição emocional de... Muito. A questão mental, da saúde mental, está pegando muito hoje em dia, né? Então, é muito normal no escritório a gente receber pessoas que têm algum problema nessa área e que estão procurando algum benefício. A pessoa mais nova, ela se aposentar é muito difícil, né? Porque, geralmente, quando a pessoa é nova, o INSS até, eventualmente, pode conceder um auxílio doença, né? Que aí a pessoa recebe por um tempo com expectativa de melhorar, de se curar e de voltar para o mercado de trabalho. Mas a aposentadoria é muito difícil. E o INSS e os tribunais também são muito reticentes em relação a isso. Então, eles são muito rigorosos. Tem que ser um caso muito grave mesmo, né? A questão de burnout, questão de depressão, outras... né, Aldo, a gente, às vezes... Eu me peguei várias vezes como jornalista, falando assim, pô, mas o advogado, como que ele vai proteger essa pessoa? Pô, às vezes dá uma revolta, né? Quando você vê a coisa de um crime, por exemplo, que chama a atenção do país, aí de repente aparece um advogado lá, fala assim, não é possível, eu não teria estômago para fazer isso. Lógico que, eu falei assim, eu já fui assessor de imprensa de muitas empresas e às vezes você tem que defender quase que o indefensável. Eu me sentia muito advogado nesse trabalho de assessoria de imprensa. Falei, não, deixa, a gente vai fazer uma nota, tal, caiu o negócio na cabeça do... Não, tal. Mas enfim... a gente lida hoje muito com essa coisa da má-fé também, que eu acho que também acho que sempre existiu, mas infelizmente de uns tempos para cá parece que essa coisa do ser esperto, ou do querer lesar o próximo, enfim, tá tão claro, é tão triste isso. Dentro do escritório, você também lida com isso e às vezes, imagino que para você como profissional seja difícil também, porque ali é uma decisão que, na verdade, é o juiz que tem que dar, né? E você fica naquele meio ali. Como é que você lida com... Você abordou questões muito interessantes. Primeiro, em relação ao quando o cliente me leva a causa, o advogado ele é o primeiro juiz da causa. Então, a gente está julgando, entre aspas, quando o cliente chega... Agora, se eu vejo que é uma questão absurda,
que é uma questão que não tem a documentação necessária, não está comprovada a deficiência ou a incapacidade, eu já falo para o cliente, falo, ó, e mesmo porque a maioria dos casos eu trabalho pelo êxito. Então, se eu vejo que não tem a menor viabilidade de ação, eu vou acabar trabalhando e não vou ganhar nada. Sim. Então, assim, eu sempre analiso com muito critério. Até ontem eu estava brincando com um cliente e falei, estou quase virando um médico já, de tanto que a gente analisa a documentação médica. E, assim, a gente analisa de uma forma muito criteriosa, a gente sabe os requisitos que são exigidos pelo INSS, pelo Judiciário, e a gente analisa e a gente fala para o cliente, ó, aqui esse documento não está preenchendo esses requisitos, está insuficiente, volta para o seu médico, pede para ele fazer um relatório nesses moldes, nesses termos, para daí a gente ter chance, né? Porque senão, não adianta, a gente tem que fazer uma análise muito criteriosa mesmo, né? E claro, a gente já viu casos que há má fé, sim, e aí a gente acorta na hora, ó, infelizmente não dá para a gente entrar com ação, né? Até porque fica o nome do escritório. Exatamente, exposto, é o nosso nome, né? A gente tem um nome a zelar. O cliente ali é um caso só, o seu vai ficar, né? Isso, vou entrar com um caso que não tem nem pé nem cabeça, acaba sendo prejudicial para a gente, né? E você falou outra questão muito interessante, que daquele repúdio que a gente sente quando vê uma pessoa que cometeu um crime como um estupro, um feminicídio, crimes assim, né? Indefensáveis, teoricamente. Indefensáveis, né? Então, só que assim, na verdade, o advogado, ele tá ali para fazer com que seja seguido o devido processo legal, né? Que a pessoa tenha o direito de ser ouvida, o direito de se defender, o direito de um julgamento, né, de acordo com a legislação em vigor, e aplicada a pena justa também. A própria lei, ela obriga que tenha um advogado. Se a pessoa não contratar, o Estado oferece um advogado. Isso mesmo, é obrigado que tenha um advogado ali. Que a gente falou de rito, né? O processo exige, não dá para a pessoa, ela pode ter feito o pior crime, ela não pode chegar num tribunal sozinha, né? Porque senão é uma nulidade, né, absoluta. A pessoa tem que estar assistida por um profissional. E esse negócio, às vezes realmente não tem defesa, mas às vezes existe a legítima defesa, às vezes, né, tem que ser apurado o que aconteceu, e se realmente a pessoa é culpada, tem que ser aplicada a pena, mas a pena justa, né? Por mais que às vezes a gente tenha um sentimento de tem que matar uma pessoa que fez isso, existe a pena para aquilo que ela fez, tem que ser aplicada a pena de acordo com a lei pré-estabelecida. Sim, né? Cada país tem sua legislação. Isso. A gente tem nos Estados Unidos lá a pena de morte, a prisão perpétua. Aqui no Brasil a gente não tem. E aí as pessoas ficam revoltadas. Não, mas ele foi condenado a 120 anos, mas vai sair com 30. Mas é a legislação, né? Eu acho que cabe também a responsabilidade das pessoas quando escolhem seus legisladores, né? Afinal de contas, o advogado, o juiz ali, ele opera com uma Constituição, com uma legislação acima de tudo, que não foi ele que fez. Exatamente. Outro tema importante, as pessoas têm que escolher corretamente os seus legisladores, né? Deputados estaduais, deputados principalmente federais, senadores, porque as leis passam por essas casas, né? As leis são produzidas ali. Ninguém pergunta para o advogado o que vai fazer a lei. Né? A gente não faz as leis, né? Claro que a gente já se envolveu várias vezes em algumas questões que a gente era contra algum projeto de lei, ou mesmo a favor, a gente sempre defendeu algumas bandeiras, mas não é a gente que decide, né? Sim. O máximo que a gente consegue é defender ou ir contra algum projeto, né? Isso, imagino que para vocês é uma luta diária, né? Porque você tem que estar muito atento no que acontece na Câmara Federal, na Câmara Estadual, na Câmara Municipal também, porque você tem as demandas das mais diversas ali. Então, assim, é um estudo. Eu tenho amigos, né, e familiares, advogados, assim, a gente sempre fala que não acaba, né, a coisa você não se formou há 20 anos e falou assim, não, agora eu aprendi tudo. Nossa. Você tem que estar sempre inteirando das modificações, né? Se você
parar, você fica estagnado e você não evolui e você é deixado para trás, porque são muitas novidades. É o que você falou, você tem que estar ligado no Senado, na Câmara, na Assembleia Legislativa, Câmara Municipal dos Vereadores, tudo, Diário Oficial. Você tem que estar sempre acompanhando tudo que acontece, porque senão você está por fora mesmo, né? As notícias, tudo isso é muito importante. Por isso que eu acho que é importante as pessoas, no momento da escolha, né, você falava de escolher bem os legisladores, abrir um leque também de conhecimento, porque, pô, a gente nada contra a pessoa, né, do palhaço Tiririca, mas quando a pessoa vota, de repente, num Tiririca, ela sabe dali que, por mais boa vontade que esse rapaz tem, ele não é a pessoa que se capacitou para ser responsável por leis que vão mover uma nação. Mas é um voto de protesto. Eu sempre me preocupo muito com essas coisas. Quando você vota num artista, um jogador de futebol, cara, o cara ser o seu ídolo como jogador de futebol, maravilha. Mas você precisa botar ali um médico, um engenheiro, um advogado, um historiador, alguém que vai ter conhecimento técnico para ser responsável. E hoje a gente, principalmente na nossa política, não há esse pensamento assim, eu vou votar no fulano porque ele ajudou não sei quem, porque ele é do grupo tal, porque ele é do grupo XY, e não pela base técnica do que esse cara já fez. Ele é um fazendeiro. Tá bom, mas ele é um fazendeiro, e aí que ele é um fazendeiro? Aí ele emprega muita gente... Sabe, eu me preocupo muito com isso. Você não acha que às vezes falta assim, um critério para as pessoas e talvez até o próprio sistema se alimente disso? Assim, não interessa muito para o sistema que ocorra uma conscientização disso? É isso aí. Você vê, quando um Tiririca, né, por exemplo, sai como candidato e tem trocentos mil votos, ele acaba puxando outras pessoas que a gente nem sabe, às vezes, quem são ao certo, né? O que é extremamente perigoso, né, no sistema atual. E é o que você falou, às vezes a pessoa tem uma exposição na mídia, Big Brother, não sei o quê, sofreu um assalto. Alexandre Frota foi um parlamentar, como que eu vou levar esse país a sério? É muito difícil. É muito complicado, né? As pessoas acabam, às vezes, votando porque conhecem a pessoa. O fato de ser famoso acaba atraindo votos. Mas eu acho que, além de ser famoso, a pessoa ela tem que ter um preparo, né? Ela tem que ser respeitada na área de atuação dela, ela tem que ter um estudo, tem que ter um preparo para representar de forma técnica, como você falou, de forma digna. Porque senão, qual que é o sentido? Como que a pessoa vai produzir leis, vai fiscalizar o executivo? Como é que vai fazer esse trabalho que tem que fazer, né? Hoje em dia a gente vê muito influencers, pessoas ali que sabem lidar com redes sociais e acabam tendo uma exposição grande e isso leva à eleição, sabem trabalhar vídeos, tudo. Então eu acho que a gente tem que pensar nisso, né? E quando a gente vê, né, toda essa situação, a gente também tem que colocar a mão na nossa consciência. Mas só tem político ruim, só tem tudo vagabunda, não sei o que tal. Peraí, será que a Câmara, será que as casas, elas não são um reflexo do que a gente é? Né? Será que a gente não precisa melhorar como sociedade, evoluir como sociedade, para estarmos preparados para escolhermos melhor os nossos representantes? Então, é muito importante a gente fazer essas reflexões para que a gente possa trabalhar a origem do problema, né? Eu bato muito nessa tecla, a gente falou sobre má fé, né? As pessoas acham normal, assim, eu não paguei uma conta, ou eu, burlei alguma coisa da sociedade, mas aí tudo bem, foi só ali e tal. De você colocar, o seu carro na vaga de um deficiente, já é um ato irregular. E aí a pessoa fala, não, mas ali é porque eu estava com pressa, era só 10 minutinhos. Cara, e aí depois o cara quer apontar o dedo lá para o parlamentar e fala, não, porque você fez aquilo. Enfim,
esse é o retrato dessa sociedade, né? É Que a isso. gente só aponta o dedo, né? Não, é exatamente isso. E as pessoas sempre têm justificativas para os atos dela, né? Ah, se ela sonegou imposto é porque ela não tem um retorno né? Ela não tem educação, não tem saúde e tal. Então, justifica o ato. Se ela furou uma fila, justifica porque não sei o quê, passaram lá para trás ali. Então, as pessoas, elas Tava acham... com pressa. Tava com pressa, tá, só uma vez só. Então, as pessoas sempre acham justificativas para os atos delas e apontam o dedo facilmente para os outros, né? A gente tem que sempre se policiar e procurar fazer o melhor, ter uma consciência social. Sim. A gente é um grãozinho de areia dentro de um deserto. A gente tem que ter a noção de quanto a gente é pequeno e de que a gente é apenas mais um dentro de todo o contexto social. Fazer a nossa parte. A gente está falando de parlamentar e até ainda aproveitando da sua área de conhecimento, como que funciona o processo previdenciário? Acho que são 8 anos, é isso? Então, na verdade, varia muito, tá? É difícil falar especificamente assim, mas eles têm vantagens. Aí a gente entra num ponto importante. A gente foi muito contra a reforma de 2019 da Previdência, porque eu vejo que ela tirou muitos direitos sociais das pessoas. Só que ela não tirou os privilégios que têm que ser combatidos. Você vê, a gente anda falando tanto de privilégios aí do judiciário, né? As pessoas andam... Isso está uma discussão que está bem em alta. Só que, você vê, tem classes, né? Como militares, classes como os parlamentares, que têm vantagens absurdas, né? Então, às vezes, eles fecham a torneira em um benefício social que é para atender uma pessoa que está passando fome, para dar um salário mínimo para uma pessoa que não tem de onde tirar, e mantém benefícios aí de classes que acabam mantendo os privilégios. Então, eu acho que a gente tem... Essas reformas, elas têm que sempre combater os privilégios e manter as conquistas sociais que foram feitas. E, mais uma vez, a gente esbarra na legislação, né? Não adianta... que vai chegar no seu escritório, você vai ter que atender dentro daquilo que está no código ali. Mas cabe a quem realiza, quem executa essas leis, buscarem essas mudanças que, infelizmente, às vezes esbarra nos interesses próprios, né? Que é surreal, quando, por exemplo, o parlamentar ele tem o direito de repente, escolher o salário dele. Muitas vezes, né? Isso, poxa, todo trabalhador queria ter esse direito de, sei lá, a cada 2 anos, falar, veja bem, eu acho que eu mereço 70% de aumento. Ele depende de um dissídio, né? De Sim. Sindicato, tudo isso. E aí, poxa, como que eu vou mudar isso? Se você esbarra muito. Então, precisaria ter uma conscientização, principalmente das pessoas que formam leis. Essas pessoas, elas estão inseridas na nossa sociedade, né? Elas não aparecem, surgem só para operar ali dentro de uma assembleia. Luciano, é o que você falou, tem que ter muita consciência das pessoas do que está acontecendo. Pô, se algum governante aumentou o salário dele de uma forma abusiva, pô, não vou mais votar nele. Só que, infelizmente, não é isso que a gente vê. Então, as pessoas têm que acompanhar mais de perto a política para ver o que está acontecendo. O que a gente vê com o passar dos anos é um desinteresse cada vez maior por política por conta de decepção. Eu até acho compreensível. Mas as pessoas, elas não podem perder esse interesse, porque se elas não decidirem, elas vão deixar para alguém decidir, né? Elas têm que estar envolvidas, têm que ter um senso crítico. Né? Essa polarização maluca que a gente tem hoje, como é que você vê isso? Porque antigamente acabava a eleição, quem ganhou, quem perdeu, tal, vida que segue, e vamos lá, e a pessoa vai governar para todo mundo. Hoje o que a gente vê é assim, a eleição não acabou, acho que desde 2018. É todo dia, o programa de televisão, ao jogo de futebol, a novela, tudo vira tema de debate, e aí, porque é fulano, é porque é de um lado, é de outro. Cara, onde isso vai acabar? Assim? Como você enxerga esse cenário? Isso é péssimo pra gente. Eu lembro, né, quando eu era mais novo, o Fernando Henrique passando a faixa pro Lula, aquelas coisas que aconteciam de forma democrática, né?
Perdeu a eleição, ok, vamos trabalhar. Acabou a eleição, vamos todos trabalhar pelo Brasil, né? Claro que existe uma oposição, existe crítica, Sim. mas todos pensando no bem da nação. E hoje a gente não vê, parece que quanto pior, melhor. Né? As pessoas elas só veem dessa forma polarizada. Parece que é um time de futebol, né? As pessoas ficaram cegas. E assim, a crítica, o lado pode estar fazendo a coisa mais absurda. Sempre tem uma justificativa, é aquilo que a gente falou agora atrás. Sempre tem alguma justificativa para o meu político de estimação. Ah, não, mas isso aqui, não sei o que você viu que ele fez, que legal. Outra parte, né, tudo errado de um lado, Caramba, fez alguma coisa boa. As pessoas estão perdendo esse senso crítico. Você tem que analisar como um representante nosso. Né? Não um ídolo do futebol que a gente tem lá, né? É um representante, é uma pessoa que acerta e erra. Você tem que ter o senso crítico de ver o que é legal e o que está errado. Aldo, deixa eu voltar um pouquinho na sua parte, na sua área previdenciária. Quando houve a reforma de 2019, o que a gente ouvia, muita gente falando, e aí através das redes sociais também, aquele debate, ninguém mais vai se aposentar. Agora é impossível se aposentar. Na prática, essas dificuldades, elas são reais ou a pessoa seguindo todo o processo e respeitando tudo aquilo que tem que ser feito, ela consegue ainda... Consegue. As regras que vieram, elas são mais rigorosas. E justamente por isso foram criadas regras de transição para darem uma amenizada nesse rigor das novas regras. Então, assim, ficou mais difícil. Muitas pessoas sentem como se fosse um cachorro correndo atrás do próprio rabo, que nunca chega, né? Então, parece que quando a pessoa está para se aposentar, vem uma reforma que joga lá para frente. Mas se é feito um planejamento, né, um estudo, a pessoa consegue chegar lá, sim, é possível. Há uma tranquilidade, não há motivo de desespero, não, né? Sem desespero. Vai demorar um pouquinho mais. Eu sempre digo o seguinte, se você fizer tudo certinho, vai dar certo. Vai. Entendeu? Porque a chance de dar errado, quando você faz tudo certinho, é muito menor do que você fazendo tudo errado. Então faz tudo certinho que vai dar certo. Eu adoro quando o cliente vai me procurar, quando ele está na faixa de uns 45, 50 anos, que é uma hora que você ainda consegue arredondar, consegue dar um direcionamento, consegue... fazer um planejamento legal. E o que acontece é que as pessoas muitas vezes deixam para quando estão com 65, que é a hora de se aposentar. Às vezes não tem nem mais tanta saúde para ir buscar um papel. Já não tem mais paciência, aí reclama. E a gente vive num país que, quer não, tem muita informalidade. Né? É tudo muito difícil, a informação ela é complicada, é difícil para recolher, é difícil para isso, para aquilo. Então, tudo isso atrelado mesmo à questão da informalidade, isso ajuda a você ver cada vez mais pessoas com pouco tempo de recolhimento. Hoje, uma pergunta assim, muito específica para a atualidade. A gente tem um número grande de influenciadores que vivem efetivamente do YouTube, do Instagram, do Facebook, que pagam essas pessoas. Eles não têm nenhum vínculo empregatício com o YouTube, com o Facebook e com o Instagram. Vou dar esses 3 exemplos. Mas elas estão produzindo conteúdo, gerando conteúdo para a plataforma, por consequência disso, a plataforma, através ali de uma régua, remunera essas pessoas. As pessoas vivem anos fazendo isso. Na sua área agora, num futuro, a pessoa pode buscar uma condição junto às plataformas para ela conseguir algum benefício previdenciário? Será que a legislação, de alguma maneira, atende isso? Você vê, o que você está falando é interessante, porque as relações humanas elas são muito dinâmicas, a sociedade é dinâmica. E sempre surgem novas situações que pegam a gente desprevenido. Por exemplo, o Uber, né? O Uber era um negócio que até outro dia não existia. Sim. E isso teve que ser regulamentado, especialmente na Justiça do Trabalho, né? Mais na seara trabalhista mesmo. Então, tem que ser regulamentado. Como é que vai fazer? Tem vínculo, não tem? Vai contribuir, não vai? Então, tudo isso é importante. Agora, no caso de uma pessoa que produz conteúdo,
você vê, tem uns requisitos, falando já E se a na gente área pensar trabalhista. isso, é algo que pode se tornar quase que uma das principais rendas aí Sim. de um futuro, né? Mas se você for ver, não existe uma relação empregatícia, né? Não tem os requisitos da relação empregatícia. Não tem subordinação, né? Não tem um horário. Mas pelo fato de ter o pagamento. Simplesmente pelo pagamento. É que a pessoa também não está pagando nada. Não, se a pessoa recebe, ela como PJ, por exemplo, né, como pessoa jurídica, ela tem a obrigação num percentual do que ela recebe, contribuir para a Previdência. Então, aí é uma obrigação dela, né? Quem recebe tem que fazer esse repasse para o INSS, para a Previdência Social. Hoje a gente tem os entregadores também, porque eu sou daquela geração que entregador era só o de pizza. Só tinha entregador de pizza. Hoje, e Correios. Correio. Hoje você tem entregador de absolutamente tudo. Tudo que você quiser, recebe na sua casa. Imagino Livre, que né? tudo. Então você, acho que também deve ser uma outra parte do que cresceu bastante. Assim, né? Como o Uber, são relações novas, né? Quanta gente a gente não conhece aí que está trabalhando com isso? Pessoa... Né? Muitas pessoas, às vezes, elas saem do mercado de trabalho, estão sem emprego, alguma coisa, elas vão trabalhar dessa forma, vão trabalhar de Uber. É difícil, são relações muito dinâmicas que ainda são novas e eu acho que ainda está sendo feita muita construção. Mas da parte previdenciária, a pessoa ela acaba emitindo nota e ela tem que recolher um percentual do que ela recebe. E aí, através disso, ela pode, no futuro, contar como... Sim, como tempo de contribuição. Tempo de contribuição. Exatamente, só que ela tem que fazer isso. Né? Não adianta depois de 20 anos ela falar, mas eu não eu tinha ali, aí fica complicado. E né? aí não tem como... Essa questão, Luciano, do recolhimento retroativo, que muita gente me procura por causa disso, é normal. Pessoa, mas eu tinha uma empresa em 98 a 2003, eu não recolhi e tal. É muito complexa, porque a legislação ela mudou muito a respeito e às vezes você até consegue pagar esse período. Mas, às vezes, ele não é computado para fins de tempo de contribuição ou de carência. Então, você faz o pagamento e você não tem o retorno esperado. Então, por isso que tem que ser analisado com muita cautela. E aí você, imagino que consegue passar isso para as pessoas. Aldo, queria agradecer demais sua participação. Acho que queria que você deixasse seus contatos, porque eu tenho absoluta certeza que muita gente tem suas dúvidas. Alguns têm uma dúvida urgente, outras têm uma dúvida daqui a pouco, outras têm uma dúvida, de repente, será que ainda pode? Porque também tem uma coisa que às vezes acontece, eu já vi de pessoas procurarem benefícios já para pessoas que estão recebendo a Previdência, mas eles têm direito a, de repente, algumas revisão, que isso não bate na porta se ela não for buscar, né? Sim, muita gente me procura para fazer uma revisão. Então, a gente analisa a concessão, vê se foi feita de forma correta e se existe a possibilidade de alguma revisão que possa majorar a renda da pessoa. A gente faz esse trabalho também. E, bom, minha principal rede social é o Instagram, tô no Facebook também, Aldo Simeonato Filho, e no Instagram eu tô como aldo.simeonato, e tem meu WhatsApp, que é 11 95322 1429. Tô sempre à disposição para esclarecer dúvidas, para trazer essa informação. Eu acho que a informação previdenciária é muito importante para as pessoas, né? Gosto de participar de programas como o seu, porque a gente tem essa possibilidade de levar para as pessoas um pouquinho do que a gente vem trabalhando aí há mais de 20 anos. Não, e às vezes, você falou essa coisa da revisão, muita gente tem que ver isso, porque às vezes o idoso está lá, ele já está recebendo, ele está tranquilo, e um filho, um neto, de repente pode chegar lá e falar, poxa, vamos dar uma olhada nisso, vamos procurar, sabe, escritórios sérios como o do Aldo, para de repente dar uma olhada, não tem nada a perder, né? Não vai ter revisão e sair perdendo. Existe sim, né? Por isso que a gente precisa analisar bem. A gente tem que analisar bem. Porque mas aí o advogado também filtra isso, né? Sem dúvida. Fala assim, olha, é melhor você não mexer nisso. Não mexe, fica quietinho, porque não vai valer a pena, não.
Legal, Aldo. Obrigado, sucesso para você. Conta sempre com o microfone nosso da Rede Nacional para poder estar divulgando aí. Eu sei que você é uma pessoa muito, muito ativa na cidade, sempre envolvida e trabalhar. Somos companheiros rotarianos aí. Sim. Que bom que você também faz parte dessa célula de sempre olhar para o próximo. Obrigado, sucesso para você. Eu que agradeço, Luciano. Parabéns por todo o seu trabalho. Conta sempre com a gente aqui. Legal. Aldo Simeonato, nosso convidado, doutor Aldo Simeonato, nosso convidado da semana. Gostaram? Eu também gostei muito e semana que vem a gente volta com mais convidados, com mais histórias para vocês. Valeu, galera. Valeu, Brasil.